25. Morte de um psicólogo. Depois disso, Evelyn só teve mais 2 semanas de vida. Nessas 2 semanas, Bart estivera com ele 3 vezes. A primeira foi na noite após o encontro com o Coronel Preacher. A segunda foi uma semana depois, e a terceira foi novamente uma semana mais tarde, no último dia, o dia em que Miss morreu. Primeiro, houve a noite do encontro com o Coronel Preacher, a primeira hora vivida por um casal nervoso em um carrossel de emoções desagradáveis. Tori, vamos contar a Evelyn, disse Bart. Acha que ele pode nos ajudar? Perguntou o Tori cansado. Somos só 2, precisamos tirar um pouco do peso de nossas costas. Talvez ele possa ajudar. Ele mudou, perdeu peso, comentou Tora. Ele está um pouco leve, um pouco aéreo. Seus dedos agarraram o ar metaforicamente. Às vezes não acho que ele vá nos ajudar muito. Nunca. Às vezes acho que ele em nada irá nos ajudar. Não diga isso. A voz de Bart ficou esganiçada. Prendeu-se num engasgo e voltou. Tori, não. Quando você diz isso, acho que o mulo está nos alcançando. Vamos contar a Evelyn. Vamos contar a Evelyn, Tori. Agora. Evelyn levantou a cabeça da mesa comprida e olhou para eles quando se aproximaram. Seus cabelos finos estavam desgrenhados e ele estalava os lábios num som sonolento. Hein? Ele disse. Alguém me quer? Bart se ajoelhou. Nós acordamos você? Devemos ir embora? Embora? Quem é? Baita? Não, fiquem. Não há cadeiras? Eu as vi. Seu dedo apontava vagamente. Tori empurrou 2 para a frente. Baita se sentou e pegou uma das mãos flácidas do psicólogo. Podemos falar com o senhor, doutor? Ela raramente usava o título. Aconteceu algo de errado? Uma pequena fagulha voltou aos seus olhos abstraídos. Suas bochechas caídas recuperaram um toque de cor. Aconteceu algo de errado? Baita disse. O capitão Preacher esteve aqui. Deixe que eu falo, Tori. O senhor se lembra do capitão Preacher, não lembra, doutor? Sim. Seus dedos beliscaram os lábios e o soltaram. Homem alto, democrata. Sim, ele mesmo. Ele descobriu a mutação do mulo. Ele esteve aqui, doutor, e nos contou. Mas isso não é nada de novo. A mutação do mulo já foi descoberta. Com uma surpresa honesta. Eu me esqueci de contar a vocês? Esqueceu de nos contar o quê? Toran acrescentou rapidamente. Sobre a mutação do mulo, é claro. Ele mexe com emoções. Controle emocional. Não lhes falei? Mas o que me fez esquecer isso? Lentamente ficou chupando o próprio lábio pensativo. Então, devagar, sua voz se encheu de vida e suas pálpebras se arregalaram, como se seu cérebro lenso tivesse deslizado dentro de uma única pista bem lubrificada. Ele falou num sonho olhando entre seus 2 ouvintes, em vez de ir direto para eles. É tão simples, na verdade. Não requer nenhum conhecimento especializado. Na matemática da psicohistória, claro, funciona imediatamente numa equação de 3º grau que não envolve nada mais. Não importa. Isso pode ser colocado em palavras comuns e fazer sentido, o que não é comum em fenômenos psicohistóricos. Pergunte a si mesmo, o que pode desequilibrar o cuidadoso esquema histórico de Harry Seldon, hein? Ele olhava de um para o outro com uma ansiedade leve e questionadora. Quais foram as suposições originais de Seldon? Primeiro, de que não aconteceria nenhuma mudança fundamental na sociedade humana ao longo dos próximos 1000 anos. Por exemplo, suponhamos que existe uma grande mudança na tecnologia da galáxia com a descoberta de um novo princípio para a utilização da energia ou o aperfeiçoamento do estudo da neurobiologia eletrônica. Mudanças sociais tornariam as equações originais de Seldon obsoletas. Mas isso não aconteceu. Ou suponhamos que uma nova arma fosse inventada por forças de fora da Fundação, capazes de resistir a todos os armamentos da Fundação. Isso poderia provocar um desvio ruinoso. Embora menos certo. Mas nem isso aconteceu. O depressor de campo nuclear do mulo era uma arma desajeitada e podia ser combatida. Essa foi a única novidade que ele apresentou, mesmo sendo pobre como era. Mas existe uma segunda suposição mais sutil. Seldon supunha que a reação humana a estímulos permaneceria constante. Garantindo que a primeira suposição fosse verdadeira, então a segunda deve ter sido quebrada. Algum fator deve estar distorcendo e quebrando as reações emocionais dos seres humanos. Ou Seldon não poderia ter falhado, e a fundação não poderia ter caído. E qual outro fator a não ser o mulo?
Não estou certo? Existe alguma falha nesse raciocínio? A mão gordinha de Baita deu palmadinhas em tisna dele. Nenhuma falha, Evelyn. Miss estava feliz como uma criança. Isso e mais coisas vêm tão facilmente. Eu lhes digo que às vezes me pergunto o que acontece dentro de mim. Parece que me lembro dos tempos em que tantas coisas eram um mistério para mim, e agora as coisas são tão claras. Os problemas inexistem. Eu me deparo com o que poderia ser e de algum modo dentro de mim vejo e compreendo. Em minhas suposições, minhas teorias sempre parecem nascer do nada. Algo me impulsiona, sempre para adiante, e não consigo parar. E não quero comer nem dormir, mas sempre seguir em frente, e em frente, e em... Sua voz era um murmúrio, sua mão devastada, cheia de veias azuis, repousava trêmula sobre a testa. Havia um frenesi em seus olhos que desvanecia e desaparecia. Ele disse mais baixinho: Então nunca contei a você sobre os poderes do mulo, não é? Mas então, você disse que já sabia disso? Foi o Capitão Preacher, Evelyn, disse Baita. Lembra? Ele contou a vocês? Havia um vestígio de ultraje em seu tom de voz. Mas como ele descobriu? Ele foi condicionado pelo mulo. Ele é um coronel agora, um homem do mulo. Veio nos aconselhar a nos rendermos ao mulo e nos disse o que você nos falou. Então o mulo sabe que estamos aqui? Precisamos correr. Onde está o Magnífico? Ele não está com você? Magnífico está dormindo, Toran disse impaciente. Passou da meia-noite, sabe? É mesmo? Então, eu estava dormindo quando vocês entraram? Você estava, Baita disse decisivamente. E não vai voltar ao trabalho também. Vá para a cama. Vamos lá, Tori, me ajude. E pare de me empurrar, Evelyn, porque você tem sorte de que não o enfio num chuveiro antes. Tire os sapatos dele, Tori, e amanhã você vai voltar aqui embaixo e arrastá-lo para céu aberto antes que ele desapareça completamente. Olhe para você, Evelyn. Está deixando crescer teias de aranha. Está com fome. Evelyn balançou a cabeça e levantou-se de seu catre numa confusão irritada. Quero que você mande Magnífico para cá amanhã, ele resmungou. Baita arrumou o lençol no pescoço dele. Você vai fazer com que eu desça amanhã com roupas limpas. Vai tomar um bom banho e então vai sair para visitar a fazenda, para tomar um pouquinho de sol. Não vou não, Miss disse fraco. Está me ouvindo? Estou ocupado demais. Os cabelos esparsos dele se espalharam no travesseiro como uma franja prateada em sua cabeça. A voz era um sussurro confidencial. Você quer essa segunda fundação, não quer? Toran virou-se rapidamente e se agachou no catre ao lado dele. E o que tem a segunda fundação, Evelyn? O psicólogo libertou um braço de debaixo do lençol e seus dedos agarraram a manga de Toran. As fundações foram criadas em uma grande convenção de psicologia presidida por Harry Seldon. Toran, eu localizei as atas publicadas dessa convenção. 25 filmes enormes. Já olhei por vários sumários. E... Bem, você sabia que é muito fácil encontrar a partir delas a exata localização da primeira fundação. Se entende alguma coisa de psicohistória? Ela recebe menos menções frequentes quando você entende as equações. Mas, Toran, ninguém menciona a segunda fundação. Não há referência a ela em parte alguma. As sobrancelhas de Toran se franziram. Ela não existe? É claro que existe. Miss gritou zangado. Quem disse que não? Mas não se fala dela. Seu significado e tudo a seu respeito está bem escondido, bem obscurecido. Não está vendo? Ela é a mais importante das duas. Ela é a central, a que conta. E consegui as atas da convenção de Seldon. O mulo ainda não venceu. Baita desligou as luzes silenciosamente. Vá dormir. Sem falar, Toran e Baita subiram para seus próprios aposentos. No dia seguinte, Evelyn tomou banho e se vestiu. Viu o sol e sentiu o vento de Trantor pela última vez. No fim do dia, ele já estava mais uma vez submerso nos gigantescos recessos da biblioteca, de onde nunca mais saiu. Na semana que se seguiu, a vida voltou a entrar nos eixos. O sol de Neo Trantor era uma estrela tranquila e brilhante no céu noturno de Trantor. A fazenda estava ocupada com o plantio de primavera. O terreno da universidade estava silencioso em sua desertificação. A galáxia parecia vazia. Era como se o mulo nunca tivesse existido. Baita estava pensando nisso enquanto via Toran acender cuidadosamente seu charuto e olhar para as partes do céu azul visíveis entre as espirais de metal que fechavam o horizonte.
É um dia bonito, disse ele. É sim. Você colocou tudo na lista, Tori? Claro. 250 gramas de manteiga, uma dúzia de ovos, feijão. Está tudo aqui, bem. Coloquei tudo certinho. Ótimo. E certifique-se de que os vegetais sejam da última colheita, não relíquias de museu. Você viu o Magnífico em algum lugar a propósito? Não, desde o café da manhã. Acho que ele está lá embaixo com o Ebre vendo algum livro-filme. Tudo bem. Não perca tempo, porque vou precisar dos ovos para o jantar. Toran saiu olhando para trás para lançar um sorriso e um aceno. Baita se virou quando Toran saiu de vista entre os labirintos de metal. Ela hesitou perante a porta da cozinha, virou-se lentamente e entrou na coluna que levava ao elevador, que ia até os recessos lá no fundo. Eblemis estava lá, a cabeça abaixada sobre os visores do projetor, imóvel. Um corpo congelado, questionador. Ao lado dele, Magnífico, todo enroscado numa cadeira, os olhos atentos observando. Um saco de membros desconjuntados, com o nariz enfatizando o rosto magérrimo. Baita disse baixinho. Magnífico. Magnífico deu um pulo e ficou de pé. Sua voz era um sussurro ansioso. Minha dama! Magnífico, disse Baita. Toran saiu para a fazenda e vai demorar um pouco. Você pode me fazer o favor de ir atrás dele com um recado que vou escrever para você? Com prazer, minha dama. Meus pequenos serviços são ansiosamente seus, para as minúsculas utilidades que puder encontrar para eles. E ela ficou a sós com Ibremis, que não havia se movido. Com firmeza, Baita colocou a mão em seu ombro. Evelyn, o psicólogo levou um susto e deu um grito. O que foi? O psicólogo levou um susto e deu um grito. O que foi? Enrugou a testa. É você, Baita. Onde está Magnífico? Mandei-o embora. Quero ficar sozinho com você um instante. Ele enunciou as palavras com distinção exagerada. Quero falar com você, Evelyn. O psicólogo fez um movimento para voltar ao projetor, mas a mão dela em seu ombro era firme. Ela nitidamente sentiu o osso sob a roupa. A carne parecia ter se derretido desde sua chegada a Trantor. O rosto dele estava fino, amarelado e tinha uma barba de meia semana. Seus ombros estavam visivelmente curvados, mesmo sentado. Magnífico não estava incomodado. Magnífico não está incomodando você, está, Evelyn? Perguntou Baita. Ele parece estar aqui embaixo, noite e dia. Não. Nem um pouco. Ora, não me incomoda. Ele fica quieto e nunca me perturba. Às vezes carrega os filmes para mim. Parece saber o que quero sem que eu diga. Deixe-o em paz. Muito bem, mas... Evelyn, ele não faz você ficar intrigado? Está me ouvindo, Evelyn? Ele não intriga você? Ela puxou uma cadeira mais perto dele e ficou encarando-o como se quisesse puxar a resposta nos olhos dele. Evelyn Miss balançou a cabeça. Não. O que você quer dizer? Quero dizer que o Coronel Pritchard e você dizem que o mulo pode condicionar as emoções dos seres humanos. Mas tem certeza disso? Será que o próprio Magnífico não é uma falha nessa teoria? Fez-se silêncio. Baita suprimiu um forte desejo de sacudir o psicólogo. O que há de errado com você, Evelyn? Magnífico foi o palhaço do mulo. Por que ele não foi condicionado a sentir amor e fé? Por que ele, dentre todos os que tiveram contato com o mulo, o odeia tanto? Mas ele foi condicionado. Certamente, bem. Ele parecia estar reunindo sua certeza enquanto falava. Você acha que o mulo trata seu palhaço do jeito que trata seus generais? Ele precisa de fé e de lealdade nesses últimos, mas em seu palhaço só precisa de medo. Você nunca notou que o perpétuo estado de pânico de Magnífico é de natureza patológica? Você acha que é natural para um ser humano ficar tão apavorado com ele como ele fica o tempo todo? O medo a um ponto desses torna-se cômico. Ele era provavelmente cômico para o mulo. Também ajuda, uma vez que obscurece qualquer tipo de informação que pudéssemos ter tirado antes de Magnífico. Você quer dizer que as informações de Magnífico sobre o mulo eram falsas? Eram enganadoras. Elas foram coloridas pelo medo patológico. O mulo não é o gigante físico que Magnífico pensa que é. Mais provável que seja um homem comum por fora, tirando seus poderes mentais. Mas era divertido parecer um super-homem aos olhos do pobre Magnífico. O psicólogo deu de ombros.
De qualquer maneira, as informações de Magnífica não têm mais importância. O que é então? Mas Miss se soltou e voltou ao seu projetor. O que é então? Ela repetiu. A segunda fundação? Os olhos do psicólogo se voltaram para ela subitamente. Eu já havia lhe falado alguma coisa a esse respeito? Não me lembro de ter dito nada. Ainda não estou pronto. O que falei? Nada, Byte disse intensamente. Ah, pela galáxia, você não me disse nada, mas gostaria que me dissesse, porque estou tão cansada. Quando isso tudo vai acabar? Ebrimis olhou de relance para ela como uma leve mágoa. Bem, agora, minha cara. Eu não queria magoá-la. Às vezes me esqueço de quem são os meus amigos. Às vezes me parece que não devo falar sobre nada disso. Há necessidade de segredo, mas para com o mulo. Não para com você, minha cara. Ele deu umas palmadinhas fracas e gentis no ombro dela. E quanto à segunda fundação? Ela perguntou. A voz dele era automaticamente um sussurro fino e sibilante. Você sabe com que perfeição Seldon cobriu seus rastros? Os registros da convenção de Seldon não teriam sido de muita utilidade para mim há um mês, antes desse estranho insight. Mesmo agora, ele parece tênue. Os documentos da convenção muitas vezes parecem não estar relacionados uns aos outros. São sempre obscuros, mas de uma vez eu me perguntei se os membros da convenção sabiam tudo o que se passava na mente de Seldon. Às vezes... Estranho. Às vezes acho que usou a convenção apenas como uma gigantesca fachada e construiu sozinho a estrutura. Das fundações? Barta estava ansiosa. Da segunda fundação. Nossa fundação foi simples, mas a segunda fundação era apenas um nome. Ela foi mencionada, mas se houve alguma elaboração estava oculta, muito fundo dentro da matemática. Ainda há muito que nem sequer comecei a compreender, mas por 7 dias as peças têm se juntado e começado a formar um quadro vago. A fundação número 1 era um mundo de ciências exatas. Ela representava uma concentração da ciência moribunda da galáxia, sob as condições necessárias para fazer com que se tornasse viver. Nenhum psicólogo foi incluído. Era uma distorção peculiar e deve ter tido um objetivo. A explicação costumeira era a de que a psicohistória de Seldon funcionava melhor onde as unidades de trabalho individuais, os seres humanos, não tinham conhecimento do que estava vindo e podiam, portanto, reagir naturalmente a todas as situações. Está me entendendo até agora, minha cara? Sim, doutor. Então escute com cuidado. A fundação número 2 era o mundo de ciências mentais. Era o espelho de nosso mundo. Psicologia, não física, era o que dominava, disse triunfante. Entendeu? Não. Mas pense, Baita. Use a cabeça. Harry Seldon sabia que sua psicohistória podia prever apenas probabilidades, não certezas. Sempre havia uma margem de erro, e à medida que o tempo passa, essa margem aumenta em proporção geométrica. Seldon naturalmente se protegeu da melhor forma que pôde contra isso. Nossa fundação era cientificamente vigorosa. Ela podia conquistar exércitos e armas, podia jogar uma força contra outra. Mas, e o ataque mental de um mutante como um mulo? Isso seria para os psicólogos da segunda fundação. Baita sentiu a empolgação crescer. Sim, certamente. Mas eles não fizeram nada até agora. Como sabe que não fizeram? Baita parou para pensar nisso. Não sei. Você tem evidências de que tenham feito algo? Não. E existem muitos fatores que desconheço totalmente. A segunda fundação não poderia ter sido estabelecida por inteiro logo de cara, assim como a nossa não foi. Nós nos desenvolvemos lentamente e nossa força foi crescendo aos poucos. Com eles deve ter sido o mesmo. Sabem lá as estrelas em que estágio a força deles está agora? São fortes o bastante para lutar contra o mulo? Será que estão cientes do perigo em primeiro lugar? Eles têm líderes competentes? Mas se seguiram o plano Seldon, então o mulo deve ser derrotado pela segunda fundação. Ah! E o rosto fino de Eblimir se enrugou pensativo. Isso de novo? Mas a segunda fundação foi um trabalho bem mais difícil do que a primeira. Sua complexidade é imensamente maior. E, consequentemente, sua possibilidade de erro também. E se a segunda fundação não puder derrotar o mulo, é ruim, definitivamente ruim. É o fim, talvez, da raça humana como a conhecemos. Não! Sim. Se os descendentes do mulo herdarem seus poderes mentais, está vendo?
O Homo sapiens não conseguiria competir contra eles. Surgiria uma nova raça dominante, uma nova aristocracia, como o Homo sapiens rebaixado para o trabalho escravo, como uma raça inferior. Não é verdade? Sim, é verdade. E mesmo se por acaso o mundo não estabelecesse uma dinastia, ainda assim estabeleceria um novo império distorcido, apoiado exclusivamente em seu próprio poder pessoal. Ele morreria com sua morte. A galáxia voltaria ao ponto que estava antes de seu aparecimento. Só que não existiriam mais fundações ao redor das quais um segundo império verdadeiro e sadio pudesse se formar. Isso significaria milhares de anos de barbárie. Isso significaria nenhuma luz no fim do túnel. O que podemos fazer? Podemos avisar a segunda fundação? Precisamos, ou eles podem cair por ignorância, o que não podemos arriscar. Mas não há como avisá-los. Não há como? Eu não sei onde estão localizados. Eles estão na outra extremidade da galáxia. Mas isso é tudo. E existem milhões de mundos para procurar. Mas, Evelyn, eles não dizem? Ela apontou vagamente para os filmes que cobriam a mesa. Não, não dizem. Não onde eu consigo encontrar ainda. O sigilo deve significar alguma coisa. Deve haver algum motivo. Uma expressão intrigada voltou aos seus olhos. Mas eu gostaria que você fosse embora. Já perdi muito tempo e ele está acabando. Ele está acabando. Ele se soltou petulante, franzindo a testa. Magnífico se aproximou com seus passos suaves. Seu marido está em casa, minha dama. Ebenezer não cumprimentou o palhaço. Havia voltado ao projetor. Naquela noite, Toran, depois de ouvir tudo, falou. Você acha que ele tem mesmo razão, Bey? Você não acha que ele pode estar... Hesitou. Ele tem razão, Tori. Está doente, eu sei. A mudança que tomou conta dele, a perda de peso, a maneira como fala. Ele está doente. Mas assim que o assunto do mulo ou da segunda fundação, ou qualquer coisa na qual ele esteja trabalhando aparece, você precisa ouvi-lo. Ele fica lúcido e claro como o céu do espaço exterior. Sabe do que está falando. Eu acredito nele. Então há esperança. Era metade de uma pergunta. Eu não descobri. Talvez não. Estou carregando um desintegrador de agora em diante. A arma de cano brilhante estava em sua mão enquanto ela falava. Por via das dúvidas, Tori. Por via das dúvidas. Por via de que dúvidas? Barta riu com um toque de histeria. Deixe para lá. Talvez eu esteja um pouco louca também, assim como Ebrimis. Naquele momento, Ebrimis ainda tinha 7 dias de vida, e os 7 dias passaram depressa, um depois do outro, silenciosamente. Para Tora, todos eles estavam tomados por um certo estupor. Os dias quentes e o silêncio cobriam-no de letargia. Toda a vida parecia ter perdido sua qualidade de ação e se transformado num infinito mar de hibernação. Mis era uma entidade oculta cujo trabalho de perfuração não produzia nada e não se deixava conhecer. Ele havia construído uma barricada ao redor de si mesmo. Nem Tora, nem Baita podiam vê-lo. Apenas as características de leve traje Magnífico eram evidência de sua existência. Magnífico se tornara quieto e pensativo, com as bandejas de comida levadas na ponta dos seus pés e seu testemunho silencioso e alerta na penumbra. Baita era cada vez mais uma criatura em si mesmada. A vivacidade morrera e a competência cheia de autoestima balançava. Ela também buscava a própria companhia, preocupada e absorta. Uma vez Tora a havia encontrado e ela apontara o desintegrador. Ela o colocou de lado rapidamente e forçou um sorriso. O que você está fazendo com isso, Bey? Segurando. É um crime. Você vai estourar sua cabeça, idiota. Então eu estouro. Grande perda seria. A vida de casado havia ensinado a Tora a futilidade de discutir com uma mulher de mau humor. Deu de ombros e deixou-a em paz. No último dia, Magnífico correu sem fôlego para a presença deles. Ele os agarrou apavorado. O erudito doutor chama por vocês. Ele não está bem. E não estava bem. Estava na cama. Os olhos anormalmente grandes, anormalmente brilhantes. Estava sujo e irreconhecível. Evelyn! Gritou Baita. Deixe-me falar, o psicólogo sussurrou, levantando seu peso e apoiando-os no cotovelo fino com esforço. Deixe-me falar. Estou acabado. Passo o trabalho a vocês. Não deixem anotações. Destruí as cifras que escrevi. Ninguém mais pode saber. Tudo tem de ficar em suas mentes. Magnífico.
Baita disse com rispidez. Vá para cima. Com relutância, o palhaço se levantou e deu um passo para trás. Seus olhos tristes estavam voltados para Miss. Miss fez um gesto fraco. Ele não importa, deixe-o ficar. Fique magnífico. O palhaço voltou rapidamente a se sentar. Baita olhou para o chão. Devagar, devagar, seu lábio inferior prendeu seus dentes. Miss disse num sussurro rouco. Estou convencido de que a segunda fundação pode vencer, se não for capturada prematuramente pelo mulo. Ela consegue manter em sigilo. O sigilo precisa ser preservado. Ele tem um objetivo. Vocês precisam ir até lá. Suas informações são vitais. Podem fazer toda a diferença. Estão me ouvindo? Thorin gritou quase em agonia. Sim, sim, diga-nos como chegar até lá, Ebrin. Onde fica ela? Eu posso lhes dizer, disse a voz fraca. Nunca disse. Baita, o rosto congelado e branco, ergueu o desintegrador e disparou com um ruído trovejante. Da cintura para cima, não restara nada de Miss, e havia um buraco na parede de atrás. Com os dedos entorpecidos, Baita deixou o desintegrador cair no chão.